para a gente refletir sobre essa passagem com essa música. Então, ela está em Hebreus 4, de 14 a 16 e 5, de 7 a 9. Visto que temos um sumo sacerdote excelente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a fé que professamos. O sumo sacerdote que temos não é invisível à nossa fraqueza, já que foi provado como nós em tudo, menos no pecado. Portanto, compareçamos confiantes diante do tribunal da graça, para obtermos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio oportuno. Foi ele quem, durante a sua vida mortal, apresentou pedidos e súplicas com clamores e lágrimas, àquele que podia livrá-lo da morte. E foi atendido, porque era submisso. Embora sendo filho, sofrendo, aprendeu o que é obedecer. Levado à perfeição, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Cristiano, comenta pra gente um pouco sobre essa passagem, também sobre essa música, né, que está relacionada a esse sacrifício de amor de Jesus por nós. Essa passagem vai nos falar da beleza da escolha de Jesus de ser esse sacrifício sacerdote. Né? Na realidade, quando Jesus morre na cruz, ele se torna o sacrifício perfeito pelas mãos do sacerdote perfeito, no altar perfeito que é a cruz. E ele vem realmente para rasgar esse véu, né, do templo, né, que nos separava da graça de Deus desde o pecado de Adão e Eva. Né? Então é bonito, né, bonito e forte esse amor de Jesus por que que tinha tudo para ter nos abandonado, mas escolheu nos amar. Né? Eu penso assim, o amor é decisão. Né? Amor nunca é sentimento. E Deus decidiu nos amar. Ele tinha todos os motivos para negar esse amor. Mas como ele é amor, ele não podia ferir, né, essa essência dele, mas ele foi uma escolha. Né? Eu penso que Jesus ter nascido, ter vindo ao mundo, foi uma escolha dele. E para a gente entender essa escolha, a gente precisa voltar lá antes de Adão e Eva, antes da existência do mundo. Né? Porque às vezes as pessoas têm aquela visão assim, Deus não eu não acredito em Deus como se Deus deixasse de ser Deus. Né? Deus é Deus por essência, ele é Deus comunidade, então ele existe por ele só. Né? Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que formam a comunidade perfeita de amor e eles se bastam nele só. Né? Se o mundo todo deixasse de acreditar em Deus, não ia mudar em nada a essência dele. Né? Ele continuaria sendo Deus da mesma forma, porque Deus é o espírito muito simples que a gente fala, e aquilo que vem de Deus se torna Deus. Né? Jesus é a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, e Deus ama muito Jesus e esse amor se torna o Espírito Santo. Que Né? lindo. De uma forma bem simples para explicar isso, porque É é complexo, né, a complexo para ser Trindade. explicado, né? Mas uma forma bem simples seria isso, né? O pai que ama o filho, que existe desde sempre. Jesus não foi criado, ele é consubstancial ao pai, a mesma substância do pai. E desse amor ao filho nasce Jesus, vem Um o Espírito espírito. Santo. E Santo Agostinho ele fala, né, na explicação dele, que chegou em determinado momento que usando palavras simples, que Deus foi amando tanto o filho, amando tanto o filho, que quis dar algo a mais para o filho. Né? E o filho fala, mas eu não preciso de mais nada, todo o amor que o senhor, né? Tudo que o senhor tem, o senhor já me dá, que é o teu amor. E Deus fala, não, eu preciso dar algo a mais. E esse algo a mais é toda a criação. Então, quando Deus faz a criação, ele faz por meio do Espírito Santo, que é o Espírito que soprava sobre as águas, sobre o nada. Então, ele cria o mundo para Jesus, né? Toda a criação foi feita o Pai olhando para Jesus.
E no momento, né, e ali na Bíblia fala, né, em Gênesis fala, Deus criou o céu, Deus criou o mar, o universo. Em determinado momento ele chama o Filho e o Espírito Santo. Agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o molde para a criação do homem e da mulher é Jesus Cristo. Então, o Pai olhando para Jesus, ele cria a humanidade, né? Ele cria o ser humano, A imagem e a semelhança. imagem e semelhança dele. E é bonito isso, porque quando o Adão e Eva peca e rompe essa aliança com Deus, Deus continua amando o homem. E todo o Antigo Testamento é uma busca de Deus para entrar na humanidade, né? Até que ponto que chega os sacrifícios de animais, onde o sacrifício, o sangue daqueles animais apagava os pecados. Só que Deus, por ser apaixonado por nós, ele não se conteve, ele queria algo maior, né? Imagina, essa aliança era uma aliança muito frágil, muito imperfeita, né? Do sacrifício dos animais, do sangue dos animais. Você diz imperfeita da nossa parte Perfeita da humana, nossa né? parte, para ele também, né? Porque todo ano você tinha que sacrificar um animal. Então era uma aliança imperfeita entre o homem e Deus. E Deus não estava satisfeito com isso, porque ele queria algo concreto, algo que ele. Né? Tanto é, se você olhar no Antigo Testamento, nem todos tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre o rei, o profeta, né? Então, nem todos tinham essa, né? Quando você queria ter uma relação maior com Deus, você tinha que ir no templo, o sacerdote fazia essa Intermediação, né? intermediação. E daí chegou em determinado momento que Jesus fala: Não, eu vou, Pai, eu vou buscar aquilo que é meu. Então, quando Jesus nasce e vem e veste o nosso hábito, né? Veste a nossa carne, se faz um de nós menos no pecado, ele vem para buscar algo que foi dado para ele na criação, né? E isso é muito bonito, né? Um Sim. Deus que não desistiu da humanidade, se fez um de nós e veio buscar algo que é dele, né? Então o preço da cruz que foi cantado é muito caro, né? Que foi o preço do sangue. Aquele sangue dos animais do Antigo Testamento, que era uma aliança imperfeita, se torna totalmente perfeito em Jesus Cristo. Né? Tanto é que João Batista chama, eis o Cordeiro de Deus, ou seja, eis aquele que é o, né, o que é o Cordeiro perfeito, que é aquele que vai trazer a aliança perfeita. E isso foi tão grande que a partir do momento que Jesus morre, e a passagem, se eu não me engano, São João fala do rasgo do véu do templo, Eu ou queria que você seja, comentasse sobre isso, que fala na música também, você já falou da um pouco, música, né? né, que esse rasgar o véu do templo é isso, né? Quando Jesus morre, esse véu é rasgado, ou seja, aquilo que nos separava de Deus, aquilo que, né, é rasgado. Hoje eu posso chegar até Deus. Não existe mais nada, né? Nem o pecado pode me separar mais dessa graça, porque todo pecado já foi sacrificado na cruz, já foi resgatado na cruz.